Olá, gente! Hoje vamos falar da mitologia maia. Como eu sempre digo, esse vídeo aqui é um vídeo para você saber basicamente como é que é formada a mitologia maia, a criação na mitologia maia, e não para estudar os seus aspectos, né, antropológicos, sociais. Para isso demandaria um vídeo mais longo. E mais para frente, quando eu botar a história, que eu vou falar da história da humanidade, fazer uma série gigantesca, a gente entra basicamente como é que era a vivência, o cotidiano dos maias. Aqui principalmente a gente vai focar aqui a concepção religiosa, tá? Que é a concepção mitológica dos maias. Lembrando, você gosta do meu trabalho, se você quiser contribuir do meu trabalho, meu PicPay está aí embaixo. Se você quiser fazer uma contribuição, seja ela qual for, vai ser útil para me comprar mais livros e estar postando mais novidade aqui no canal, tá certo? Outra coisa também, muito obrigado vocês que são fiéis, né? Os assinantes fiéis que sempre assistem todos os vídeos. Muito obrigado mesmo, isso me incentiva demais, vocês não têm noção de como. Então vamos lá, mitologia maia. Como é que foi a criação maia? A criação maia se deu com esses três deuses, lembrando que a mitologia, o pensamento maia é totalmente, a teologia maia é totalmente politeísta, né? Mas no que diz respeito à criação, e a criação, né, dos seres humanos, diz respeito a esses três deuses. O principal é essa serpente aí no meio chamada Kukulkan, né? Temos o deus Tepeu e Huracan. Então tá aí, Tepeu, Kukulkan e Huracan. Esses foram os que formaram, né, os seres humanos. E como é que se deu isso? O mundo era o oceano escuro, onde os deuses viviam imersos. Kukulkan, a serpente plumada, Huracan e Tepeu deram forma à terra, com vales e montanhas. Depois vieram as plantas e os animais, que tinham um problema do ponto de vista dos criadores. Não falavam nem louvavam os deuses. Por isso foram condenados a se comerem uns aos outros. Então você já tem aí a resposta. Por que os animais se comiam, tal, usando a mitologia para responder. Que era, antes de surgir as filosofias, os filósofos da natureza, tudo era explicado basicamente à base de mitologia. Então tá aí a resposta mitológica deles. O trio queria uma criatura que o adorasse. Fez um que cumpria isso, mas fracassou. O homem de barro derretia-o, se quebrava em pedaços nos primeiros passos. Depois fez o modelo mais forte, o homem de madeira. Você tem que prestar nessa segunda criação, o homem de madeira, que a gente vai falar lá na frente. Mas eles o irritaram, porque só louvavam a si próprio. Os deuses irados enviaram uma tempestade de lava que matou praticamente todo. Então a gente já vê aí que tem um dilúvio, mas desse dilúvio não é com água, é com lava, né? Misturando farinha de milho, água e sangue divino, o trio fez 4 homens belos e capazes de demonstrar a gratidão. Eram tão inteligentes quanto os deuses, que os inquietou. Eles desceram numa nuvem sobre os olhos dos homens de milho, reduzindo sua sabedoria pela metade. Para compensar, deram a eles 4 mulheres. A humanidade descende dessa geração, dessas 4 pessoas. Temos aí o livro sagrado dos maias, o Popol Vuh, onde tem a mitologia maia, tá certo? Popol Vuh, ou o livro dos conselhos indianos Quiché, relata os mitos da criação da Terra, as aventuras dos deuses gêmeos, que é a segunda criação, os gêmeos de madeira, e a criação do primeiro homem. Temos também o Shilhambalam. Os livros de Shilhambalam também contêm informações sobre a mitologia, geralmente descrevem as tradições dessa cultura. E o Shakshulubishen. As crônicas de Shakshulubishen é um outro texto importante para a compreensão da mitologia maia. Então nós temos esses 3 livros que vão servir de aparato para você compreender melhor a mitologia e um pouco da cultura dos maias. A epopeia maia, os gêmeos sagrados, tá? Na era que as pessoas eram de madeira, os irmãos Hunampu e Shimbanlak jogavam um tipo de futebol maia que irritou os deuses, né, ou as entidades do Shimbalba. Os deuses chamaram os gêmeos para uma série de desafios que culminaria em um jogo contra eles. Então proporam um jogo, os deuses ficaram irritadinhos porque os irmãos gêmeos de madeira estavam jogando o tipo de futebol e quiseram propor um desafio contra eles. Os irmãos venceram todos os desafios, inclusive um deles era cruzar um rio cheio de escorpiões e etc. No jogo contra os deuses, eles ganharam.
Mesmo vencendo, foram queimados vivos. Mas antes da execução, eles conheceram os xamãs que convenceram a eles a ressuscitá-los. E foi isso que aconteceu. Então você percebe que eles venceram, os irmãos gêmeos de madeira, os gêmeos sagrados, vencem todas as Olimpíadas, assim, né? Vamos dizer, todos os desafios propostos pelos deuses. Vencendo todos, os deuses foram trapaceiros e queimaram eles mesmo assim. Porém, na cotidiano dele, na vida deles, esses irmãos sagrados conheciam alguns xamãs que esses xamãs resolveram ressuscitar eles após que eles morreram. E foram isso que basicamente aconteceu. Deu certo. Os deuses ficaram surpresos e queriam o mesmo poder. Eles ressuscitaram. Vamos fazer isso para a gente ter o poder deles. O que acontece? Agora é a hora dos gêmeos dar o troco. Eles se dispuseram a morrer para ganhar o talento. Mas os irmãos enganaram de novo e não os ressuscitaram. Após um triunfo épico, eles, os irmãos, viraram o Sol e a Lua. Então já tem a mitologia aí de como surgiu o Sol e a Lua na mitologia maia, através dos gêmeos sagrados. Sacrifícios maias. Os rituais religiosos eram de suma importância para os maias. Sem essas manifestações, os deuses e o universo poderiam vir a desaparecer. Percebo que tem um pouco parecido com a mitologia asteca, né? A gente vê que está um pouco misturado. Além de preservar a existência do mundo espiritual, os rituais também deveriam apaziguar as divindades com o oferecimento de flores e alimentos. Outro importante aspecto dos rituais religiosos dos maias envolvia oferecimento de sacrifício humano e animal. A principal importância do sacrifício era a oferenda do sangue, que saciaria a fome dos deuses. Mais uma vez, você tem dúvida, cara, mas por que sacrificar sangue? Não poderia ser outra coisa? Por que tem que ter o sangue? Você tem que ler o meu vídeo número 8, que eu falo sobre a história dos sacrifícios. Você vai entender o porquê de cada sacrifício. Falou em um sacrifício e uma cultura, você já vai entender automaticamente. Então dá uma passadinha lá. Os principais deuses, né? Existe vários, no Popol Vuh vai falar vários deuses maias, mas muito mesmo. Então vamos falar aqui um dos principais. Itzamna fez o universo, é senhor dos céus, da noite, do dia, assume formas de animais como de jaguar. Deu aos homens a escrita, o calendário e os poderes de cura. Huracan, um dos que criaram o homem, né? Senhor da tempestade, destruiu a primeira raça humana. Seu nome originou da palavra espanhola furacão. Nós temos aí a origem da palavra furacão, veio de Huracan na mitologia maia, interessante. Kukulkan é associado ao vento e aos nobres. É um guerreiro causador de hecatombes sangrentas. Hecatombes é um sacrifício coletivo, por exemplo, 100 bois, 1000 bois, por aí vai. Tepeu, arquiteto, que idealizou os 3 tipos de seres humanos. Vukbikakis, demônio Xibalba, o inferno maia. O pássaro tinha os olhos de prata, dentes incrustados de jade e penas cintilantes. Por isso, acreditava ser o sol e a lua. Os gêmeos sagrados, aqueles que competiram lá, mataram ele devido à sua soberba. Ixchel, deusa do arco-íris, relacionada ao amor, medicina, tecelagem e maternidade. Também é um lado obscuro, representado pela serpente na cabeça. Provoca dilúvios, os males na sociedade. Ixtab, deusa dos suicidas. Era popular, já que tirar a vida era visto como uma prática nobre, a fim de alcançar uma existência mais próxima aos deuses. Temos a deusa do suicida. Hapuk, deus da morte, francamente malévolo e relacionado às desgraças e sacrifícios humanos, senhor supremo do último inframundo. Então nós conhecemos hoje, senhores, um pouquinho aí da mitologia maia, tá certo? Para estudar o sistema maia de convivência social maia, era preciso estudar a história e entrar um pouco aprofundado. Nessa série de vídeos aqui, vou falar só de religião, só do pensamento religioso, só de como é mitologia em outros mundos, para a gente poder fazer uma associação, tá? E perceber que mesmo o nosso pensamento sendo diferente, ele não é totalmente diferente do todo, né? Faz parte do mesmo todo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Outra vez, muito obrigado, vocês que são os meus
visitantes, né, os meus assinantes aqui do canal fiéis, que sempre assistem o vídeo, sempre estão comentando, cara, muito obrigado mesmo. Eu penso lá na frente, né, se tudo der certo, fazer uma proposta bem bacana para todos vocês saírem ganhando alguma coisinha, tá certo? Um grande abraço, um grande beijo, até a próxima e tchau, tchau!